mais uma vez na presença do nosso Deus para juntos termos um momento de comunhão, um breve momento, tá, pessoal? Eu quero nessa noite apenas encontrar alguns irmãos que ficaram de aparecer hoje para a gente ter uma troca aí de Amém, Luiz. Seja bem-vindo, amado. Marlene, a paz. Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Desculpa, tá, irmãos? Eu acabei de chegar da igreja, comi uma pipoca, nem escovei os dentes, vocês acreditam? Para não atrasar aqui o nosso encontro. Vai ser breve, tá, pessoal? Já está um pouco tarde, né? Já são 9 da noite. Mas eu queria conversar um pouquinho com os irmãos aí e de repente nesse nosso encontro a gente, de repente, se alguém de vocês tiver uma pergunta da Bíblia, alguma dúvida de alguma coisa, a gente aproveitar esse momento. Por isso que eu não coloquei nenhum tema aqui, vou deixar mais para a gente bater um papo, né? E de repente surge alguma coisa aí da nossa conversa que seja interessante para vocês, né? Quem tiver interesse aí, perguntar alguma coisa, a gente possa trocar essa ideia aí. Sejam todos muito bem-vindos, obrigado pelas curtidas, obrigado mesmo de coração, tá, pessoal? De repente, alguma coisa que vocês queiram falar, algum assunto, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Se não tem perguntas, é ótimo, é sinal que está todo mundo bem entendido aí nos assuntos que a gente tem falado, né? Opa, Fernanda, oi, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo. Opa, Salete, não foi por acaso não, querido. Não existe acaso. Nessa noite Deus quer falar conosco mais uma vez. Deus tem abençoado ricamente. Amém, obrigado, querido. Então, pessoal, se ninguém tiver algum tema aí, eu vou pensar em alguma coisa para falar, alguma pergunta de algum assunto, alguma dúvida sobre alguma questão bíblica, assim. Se eu não souber, eu vou ser sincero, falar que não sei, né? Mas de repente, se os irmãos tiverem alguma pergunta, é lógico que o Alexandre, eu particularmente entendo, meu amado, que não tem nome correto de Deus, tá? O mais usado é Jeová, né? Obrigado, Fernanda. Obrigado, querida. Tá congregando há um ano. Ah, que legal. Tá novinha ainda na fé. Amém. Entendeu, Alexandre? Boa noite. Eu não vejo assim, porque quando o Senhor apareceu para Moisés, né? Moisés perguntou, qual é o teu nome, para que eu possa dizer quando me perguntar. Deus falou, eu sou o que sou. Tipo assim, o que mais importa em Deus é a essência dele, não o nome, né? Porque como eu sempre explico para as pessoas aqui, o meu filho me chama de pai, a minha mãe me chama de filho, os meus sobrinhos me chamam de tio, né? E eu sou a mesma pessoa, entendeu? Então eu acho que Deus, eu creio, né, que Deus
ele era chamado mais pelos seus atributos, entendeu? Sobre o dízimo. Então, você estava aqui no domingo, Fernando? Não, né? Um ano sem congregar, Salete. Meu Deus do céu, vou puxar a sua orelha, hein? Vou puxar a orelha. Vou botar de castigo. Então, no domingo nós falamos aqui, foi uma bênção, né? Mas basicamente, deixa eu falar um pouco então. O resumo da ópera, né? O que nós falamos aqui para os irmãos é o seguinte: tudo que você... tudo que você faz com o seu dinheiro, o Salete que perguntou, né? Desculpa, fugiu aqui. A Fernanda, desculpa. Tudo que você faz com o seu dinheiro é um investimento, certo? Aí eu dei alguns exemplos. Se você vai lá no mercado, e compra um pão, você fez um investimento, certo? Porque você investiu na manutenção da sua saúde. Se você vai lá e coloca o seu dinheiro na poupança comum lá do banco, você pensa assim, melhor deixar na poupança do que da conta corrente, porque eu ganho lá 1%, sei lá, né? Então já é um dinheirinho que entra. Quer dizer, a maioria das pessoas fazem esse tipo de coisa. É um investimento que não exige conhecimento de mercado nem nada. Você põe o dinheiro ali e fala, o que der tá bom, né? Só para não desvalorizar pela inflação. E já tem a pessoa que faz análise de mercado. Então ele investe na bolsa, ele compra ouro, ele compra dólar, né? Essas coisas. Todos esses 3 níveis aí você está investindo, certo? Se você compra uma roupa para você, você está investindo. Então, o dinheiro, né, que você dá na igreja, você não tem que ver como uma doação sua. Diante de Deus é você ver como um investimento. Opa, Mônica, boa noite. Estou fazendo só um resuminho aqui sobre a questão do dízimo, tá? Foi perguntado. Boa noite, Shirley. Seja bem-vindo também, Mônica. Então, nós falamos aqui no domingo que foi um investimento que você fez, né? Então, quando você dá a sua oferta na igreja, você deve fazer como um investimento no reino de Deus, um investimento nas coisas espirituais. E você tem que fazer uma pesquisa de mercado, aí que vem a ênfase, né? O que eu comparei com a pesquisa de mercado? Por exemplo, lá no mundo, se você for um bom negociante, você vai procurar investir naquilo que dá mais renda, certo? Então, na igreja, você tem que investir... sim. Você tem que investir em bons pregadores. Por quê? Porque aquilo que ele prega na igreja... Ô Jaime, boa noite, seja bem-vindo, amado, boa noite. Aquilo que ele prega na igreja, tipo assim, o grau dele de sinceridade, de honestidade, de fidelidade a Deus, vai recair sobre você. Você vai ser abençoado conforme você ouve na sua congregação. Agora, para você investir num bom pastor, num pastor honesto, você tem que conhecer a palavra, certo? Não é que você vai sair julgando, analisar a vida do pastor para pensar assim, vou analisar a vida dele para ver se vale a pena investir. Não estou falando nesse sentido, tá? Mas é você, a partir do momento que você está na igreja, se você perceber que esse pastor ele só fala em dinheiro, que ele está sempre batendo nessa tecla, que ele coloca como obrigação, que ele fica fazendo campanha para você investir valores definidos, né? Irmão, se você der hoje aqui R$100, R$200, então esse tipo de pastor, todo o dinheiro que você entrega lá, você está buscando o quê? Bênçãos materiais, porque ele prega prosperidade material, certo? Agora, se você investe numa igreja, numa mensagem que prega a verdade, aí você vai ser abençoado, você vai prosperar conforme a parte espiritual de Deus para você. Certo? E por que Deus fez assim, né? Primeiro, por causa da lei da atração, que já explicamos aqui, que você é atraído
espiritualmente você é atraído por pessoas que estão mais ou menos no mesmo nível. Por isso que há comunicação, né, entre aqueles que creem. Paulo falou assim, ó, entre os perfeitos falamos sabedoria, mas não a sabedoria desse mundo. Então, quer dizer, uma pessoa muito madura na fé, né, ela não vai ter muita afinidade com uma pessoa carnal que não quer nada com Deus. Então, o seu dinheiro, você está sempre investindo. Tudo aqui na Terra é um investimento. Hoje pela manhã nós falamos lá da parábola do mordomo infiel, né? E aí eu estava explicando para os irmãos que, num certo sentido, no sentido espiritual, tudo que existe nessa terra são riquezas de origem iníqua, que você tem que usar para granjear amigos. Olha só como é que tudo vai se encaixando. Então, como é que você granjeia, né? Você para de tomar conta da vida dos outros, você cuida da sua vida, porque você não vai ficar denunciando, né, os outros mordomos. O mordomo, ele serve por interesse, ele não é filho. Então, por isso que uma hora Deus vai pedir conta, né? Porque Jesus disse, o empregado não fica para sempre na casa, mas o filho fica. Porque o empregado vacilou, o patrão manda embora. Mas o filho, o pai ama até o fim, né? Então as pessoas que se preocupam, né? Por exemplo, uma coisa que eu já falei aqui, né? Falei também no domingo, falei com uma certa educação, mas falei, as pessoas que se preocupam, né, com o dinheiro que nós damos na igreja, as pessoas de fora, esse pessoal que fica falando que pastor é ladrão, você vai dar o seu dinheiro para o pastor, né? Amém, Douglas, igualmente, seja bem-vindo. Então essas pessoas, elas querem tomar conta do que nós fazemos com o nosso dinheiro. Acontece que quando o ímpio, ele vai lá no botequim e compra uma cachaça, compra um cigarro, ele está investindo o dinheiro dele. Ele está investindo o dinheiro dele em quê? Em coisas nocivas que vão destruir a saúde, né? O cara que sai com prostitutas. Aí, quer dizer, eles fazem essas coisas, ai de nós, né? Se a gente falar para ele, mas você vai dar o seu dinheiro para a prostituta? Você vai dar o seu dinheiro pro dono do botequim que vende cachaça? Igualmente, Douglas. A gente não faz isso. Por que eles vão se meter com o dinheiro que nós entregamos na igreja? Diga aí, Alexandre. Jogando cassino profissionalmente. Exatamente, Fernando. Mas você está entendendo o que eu estou falando? O tipo de investimento que você faz fala mais sobre você do que o próprio dinheiro em si, né? Onde você investe o seu dinheiro. Ô Alexandre, jogo de azar é condenado na Bíblia, né, meu amigo? É condenado, entendeu? Isso aí é complicado. Agora, eu não posso te dizer que larga essa vida e sai, entendeu? Eu não conheço a sua realidade e não sei até que ponto você está disposto a buscar uma compreensão mais correta sobre isso, né? Mas muita gente, por exemplo, você vai ver lá na Bíblia, muita gente que largou certas coisas, né? Como, por exemplo, o pessoal que praticava artes mágicas. Eu estou falando, não é que artes mágicas tem a ver com o jogo de azar diretamente, não. Mas tudo são coisas que não condiz com o espírito do cristianismo, né? O espírito da fé, o espírito de você viver na dependência de Deus, de você andar com Deus. Então isso aí é bem complicado, tá? Eu, por exemplo, eu podia estar ganhando dinheiro, muito dinheiro hoje, mas eu renunciei a muitos convites que me fizeram. Inclusive meus irmãos tinham na época um restaurante lá, um negócio onde eles vendiam bebidas e tudo, e eu saí fora para não ter que fazer isso, entendeu? Opa, Gabriel, boa noite, seja bem-vindo. Fátima, boa noite, querida, seja bem-vinda.
Aqui, vocês estão de parabéns, tá? Todo mundo que falou que voltava hoje à noite, falou de manhã, tá aqui. Acho que não falta ninguém. Isso é bom, é. Isso é bom. Mas a questão aí Não, pois é, Alexandre, olha só. Nós cristãos, amigo, nós pregamos a palavra. E eu já falei com você aqui que a gente não passa pano para pecado, né? E a gente não vai fechar os olhos para nada que a Bíblia diz que é errado. O que eu não posso fazer é, tipo assim, é falar com você, ah, faz isso, sai fora. A menos que você diga para mim, irmão, eu quero acertar minha vida com Deus. Igual eu falei com alguém hoje de manhã, que ela falou aquela questão que ela tinha uma amiga que vivia em adultério, né? Se ela tiver aí, quiser falar, sou eu vou lembrar. Eu até não procuro não ficar guardando o nome, né, de quem apresentou o problema, justamente porque eu não tô, tipo assim, eu não tô preocupado em perseguir ninguém, né? Então eu olho para o problema como se fosse um problema que poderia. A Shirley, isso mesmo. Como se fosse um problema que pudesse acontecer com qualquer pessoa. Não estou dando uma lição de moral para ela, né? A gente usa o problema para falar de princípios espirituais da palavra. Ah, sim. Obrigado, Douglas. Vê se melhorou aí. Então a gente usa, né, esses princípios. E a questão por exemplo, aí cai naquilo que a gente falou do investimento, entendeu, Alexandre? Onde você investe o seu dinheiro, onde você investe os seus recursos, vai revelar mais cedo ou mais tarde onde está o seu coração, né? Aquilo que Jesus falou, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Que é isso, sem problema. Então, assim, se você tem uma vida de investimento, né, em dinheiro, por exemplo, vou ser sincero, se eu fosse um pastor e eu soubesse que você joga nessas coisas, eu não aceitaria o seu dízimo nem a sua oferta na igreja. Eu não aceitaria. Porque eu acho que isso traria mais problema para a igreja do que bênção, entendeu? Embora eu diria para você, ó, não quero condenar o que você faz. Se você sente paz com isso, é uma escolha sua. Mas eu não aceitaria, como até eu disse para a Shirley assim, falei, ó, Shirley, eu não conviveria com essa pessoa para não parecer que amanhã depois eu sou conivente, né? Porque se eu, por exemplo, se eu tivesse um amigo meu, homem, que eu soubesse que trai a esposa, aliás, eu já tive alguns casos, né, que eu fiquei sabendo, e eu chamei atenção, falei, e depois saí fora, depois que eu vi que a pessoa não me ouviu, entendeu? Então, mas isso aí, Alexandre, é a lei do meio que eu falo aqui, você já me ouviu falando. Você fazer doações, isso aí não tem nada a ver com salvação, entendeu? Isso aí é lei moral, você está na questão ali do bem e do mal, né? Que a Bíblia fala. Tudo que você faz para os outros, né? Seja para pessoas, aí, igual você falou, idosos, é bom para outro ser humano como você. Se você fizer o bem, você faz para outro ser humano. Se você fizer o mal, você faz para outro ser humano. Mas isso não tem nada a ver com salvação. Isso não significa, né, que você tem que fazer nem deixar de fazer, mas não significa nada a ver com a salvação. A salvação é unicamente a fé em Cristo e você se libertar do pecado. Você buscar o conhecimento de Deus, a intimidade com o Senhor, na oração, na comunhão, você estar na fé com os irmãos, né? Você congregar numa igreja, isso é importante, porque senão vira bagunça, né? Já falei aqui quando eu falo da questão das pessoas que saem, a pessoa fica exposta, né?
Então, tá ligado à ética. Eu sempre falo aqui das 3 leis, não sei quantos de vocês já me ouviram falar sobre isso, né? Então tudo bem, mas eu digo assim, porque você citou, né, que você ajuda coisa lá de animais, de idosos, mas assim, o fato de você fazer uma caridade, ô Alexandre, não justifica a origem do dinheiro, entendeu? É isso que eu quero dizer. Se você chegar pela palavra a ter a percepção que não é legal você fazer esse tipo de coisa, então quer dizer, o dinheiro que você, ainda que você desse todo o dinheiro para caridade, não ia te justificar. Eu falo nesse sentido, entendeu? Que a mão direita fizer, que a esquerda não veja. Esse é um ditado popular, né, Douglas? São 2 erros. E eu estou falando, Alexandre, assim, você me perguntou, né? É a posição bíblica, tá? A Bíblia condena você envolver com artes mágicas, jogos de azar, né? Você envolver com aqueles negócios de espiritismo, essas coisas todas. Porque isso, de certa forma, é como se você dependesse da sorte, mas você não tivesse uma autonomia, né? Vamos dizer assim, uma liberdade, a verdadeira liberdade em Cristo. Entendeu? Mas a escolha é sua. Querido, acho que não acho que é bíblico. Acho que não há. O que é bíblico, ô Douglas? Pode falar o assunto, mesmo que você não achar o versículo. O que você está dizendo que é bíblico? Jogos de azar? Não é ditado popular? Ah, não, tá. O que a mão direita fizer, que a esquerda. Jesus falou isso, tem razão, tem razão. Então, Gabriel, é porque quer ver? Deixa eu ver se eu lembro aqui o texto. Não sei se é um dos textos, né, que eu poderia mencionar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Isaías. Aí é aquela história também, né, pessoal? Se eu falar, vai ter gente que vai falar, mas isso aí é Velho Testamento. Aí complica, né? Mas vamos tentar entrar por esse caminho aqui, ó. Ai, Senhor, me ajuda a achar aqui. Isaías 46. Ah, pessoal, não estou achando agora. Aqui diz assim, ó, Isaías 65:11. Mas a vós, os que vos apartais do Senhor, os que vos esqueceis do meu santo monte, os que preparais uma mesa para a fortuna e que misturais a bebida para o destino.
Isso aqui é complicado, pessoal, porque tem coisa que a Bíblia não diz assim claramente. Aí pra gente, tipo assim, para você chegar a uma consciência disso, aí eu encontrei aqui, Jaime, obrigado, Isaías 65:11. Para a gente chegar a uma consciência clara disso, primeiro, você tem que estar disposto a andar com Jesus de uma forma mais profunda. Porque, olha só, quando a Bíblia não fala claramente, a Bíblia diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm, tá? Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Como é que é, o Douglas? Abre vários e não fecha nenhum. Não, só não entendi assim, onde você quer chegar, mas se você puder explicar aí. Tem coisa na Bíblia que não está clara, mas a Bíblia fala: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Não, então, mas é porque uma irmã perguntou sobre o dízimo, né? Aí eu falei algumas coisas, aí associei com um negócio que nós falamos aqui mais cedo hoje, lá do mordomo infiel, né? Que tudo que você tem nesse mundo material, de certa forma, é uma riqueza de origem iníqua. E aí ele fala: granjeai amigos, né? Com a riqueza de origem iníqua. E aí o irmão Alexandre perguntou sobre a questão de que ele joga, investe lá, day trade, essas coisas, né? Porque assim, se você investe, pois é, se você investe, por exemplo, em day trade, uma hora você vai ganhar, uma hora você vai perder, entendeu? O ambiente, geralmente, desse tipo de coisa, jogatina, cassino, geralmente está associado a outros tipos de pecados que a Bíblia condena, né? É um lugar, geralmente, de prostituições, é um lugar de pessoas que vão para farrear. Então, assim, eu não posso te proibir, entendeu? Mesmo que eu pudesse, né? Tipo assim, não estou dizendo... Mesmo que eu pudesse, que eu fosse o seu pastor, por exemplo, numa igreja, e eu falasse assim: ó, Alexandre, ó, sai dessa vida, meu irmão, porque não sei o quê. Eu não falaria desse jeito. Não é medo de você ficar chateado, porque, né, a gente fala o que tem que falar, mas eu diria para você que para você repensar, entendeu? E para você ver se isso lá no seu íntimo não está impedindo você mesmo de buscar a Deus de verdade. Porque tem coisa que serve de tropeço na nossa vida, vira uma espécie de um ídolo sem a gente perceber. Quando você menos espera, você está enredado numa coisa que depois você não tem força para sair. Aí se torna realmente semelhante, por exemplo, a uma idolatria, semelhante a um adultério, coisas do tipo, entendeu? Então, nesse caso, como eu não tenho assim uma regra, por exemplo, Zaqueu. Olha a história de Zaqueu. Zaqueu era um cobrador de impostos. O que Jesus fez? Jesus não chegou lá falando com ele: ó, Zaqueu, tá tudo errado, você tá roubando. Não, ele falou assim: ó, eu quero pousar hoje em sua casa. E foi lá. Zaqueu era rejeitado pelas pessoas porque todo mundo tinha um certo tropeço, né? Todo mundo via Zaqueu como um ladrão, como uma coisa assim como é que eu vou dizer? Que feria a consciência das pessoas. Exatamente. E aí Zaqueu, simplesmente pela presença, quer dizer, Jesus estava demonstrando amor para ele ali. Gente, deixa eu silenciar um palhaço aqui. Jesus estava ali, simplesmente pousou na casa dele e a presença de Jesus mostrou para ele o que? Olha, eu te recebo. Eu te recebo, eu te valorizo. No entanto, Zaqueu, né? Ele foi tocado pela simples presença de Jesus. Ele falou: Senhor, eis que hoje eu dou metade dos meus bens aos pobres.
E se alguma coisa defraudei alguém, restituo 4 vezes mais. Então tem coisa, pessoal, que o Espírito Santo não vai te falar, por quê? Porque se você não tiver consciência de que aquilo não é conveniente, como a gente não é salvo pela lei, então ele não vai te pressionar. A pressão que a gente experimenta maior na consciência são dos pecados que a gente mais conhece e entende que é errado. Como, por exemplo, lá, né, basicamente os 10 mandamentos. Se você pegar pelos 10 mandamentos, o único mandamento que vai pegar um pouco nessa questão aí do dinheiro Jesus manda ele devolver. Ué, isso aí eu não estou sabendo, não. Zaqueu? Você pode citar o versículo para mim aí, Douglas? O único mandamento que pega nessa questão de um relacionamento errado com as coisas desse mundo, com o dinheiro e tudo mais, é o 10º mandamento, né? Não cobiçarás. Então, tipo assim, dependendo do que você investe, que eu falei na questão do dinheiro, vai mostrar onde está o seu coração. Exatamente, não terás outros deuses diante de mim. Não é acima, né? Não terás outros deuses diante de mim. E ele fala, inclusive, do mamon, né? Para você tomar cuidado. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Ô, Geofran, boa noite, amado. Seja bem-vindo. Zaqueu fala que se ele cobrou a mais, ele devolveria. Eu acho que é 4 vezes mais. Ô Douglas, aí, meu amigo, aí já é conceito de cada um, né? Porque você falar viver confortavelmente vai do quê? Fica meio impessoal. Cada um tem opinião do que é viver bem, confortavelmente, né? E aí depende também da fonte do seu dinheiro, Então, os políticos que vivem bem confortavelmente não é pecado. Me responde aí. Então, Alexandre, por isso que eu estou te falando. Se eu for discutir com você, por exemplo, para eu saber, você tocou no assunto que, vamos dizer assim, não seria o seu problema central, tá? A questão de você investir em day trade, mexer com cassino, não seria o problema central. Como no caso de Zaqueu, as pessoas acusavam Zaqueu de ladrão, rejeitavam Zaqueu. Então Jesus se compadeceu da situação de Zaqueu e deu uma boa acolhida para ele. Tipo assim, eu vou demonstrar amor para o Zaqueu, para mostrar para o Zaqueu que eu também o amo. Então é a mesma coisa que Jesus faria com você, certo? Agora, a questão é a sua vida, o que você faz, como você faz isso. Porque uma coisa que eu posso falar assim, de longe, né, de saber por alto a sua situação, é que a Bíblia não dá margem para você investir nessas coisas de jogos de azar. Por quê? Você fica ali à mercê, né, de uma sorte, você acaba, como ele diz aqui, você prepara uma mesa para a fortuna e mistura bebida para o destino. Mas isso é uma coisa profunda, muito espiritual. Você só vai entender se você quiser entender. Se você estiver completamente aberto para o Espírito Santo te mostrar até que ponto está certo e até que ponto está errado. É uma coisa que se eu for tentar te convencer não conhecendo a sua vida, eu vou acabar metendo os pés pelas mãos. E aí vai dar margem para o pessoal falar que eu estou julgando, que eu estou condenando. É muito complicado, entendeu? Agora, se eu convivesse com você, se eu soubesse como que você procede, porque uma coisa é certa, meu irmão, tem certos ambientes que você frequenta que é um convite para você cometer outros pecados.
Ele cobrava impostos, o povo não gostava de pagar ou achava que ele cobrava mais. Só que ele era justo. Pois é, Mônica, mas ele fala assim: se na alguma coisa defraudei alguém, entendeu? Então ele realmente parece ali que ele era. Então, Alexandre, mas a questão é o seguinte, meu amigo: eu não sei da sua. A forma como você lida com o dinheiro aí, né? Entendeu? Vamos supor que eu fosse seu amigo, eu andasse com você. Aí eu saberia o que está mais no seu coração, como que você lida com essa questão, né? Agora, o ambiente de cassino em si já não é um ambiente que seria normal de você frequentar, porque tem gente que usa aquela história, ah, mas Jesus, ele andou com ladrões, andou com prostitutas, e ele não se contaminava. Ué, se você tem a mesma fé que Jesus, então tá tudo certo. Agora, será, né? Será que nós temos a mesma autonomia? E além do mais, quando Jesus andou com ladrões e prostitutas, Jesus não ia na onda deles. Jesus trazia eles para perto de si. Não significa que Jesus era conivente. Jesus dava as dessas de comunhão. Então, Douglas, se ele estava sendo honesto e procurando reparar, mas quando ele disse que restituiria, Jesus falou: hoje entrou salvação nessa casa. Por que Jesus falou isso? Porque a honestidade dele também não era suficiente. Ué. Mesmo que ele fosse honesto, aí que vocês têm que entender, pessoal. Aí que vocês têm que entender uma coisa: se ele fosse honesto, ele não precisaria de arrependimento. E outra coisa, honestidade seria obrigação dele como ser humano. A obrigação dele era ser honesto no dízimo, nos impostos. E isso mesmo, Mônica. Jesus aceita a gente como a gente é, mas se ele está na nossa vida, ele vai nos transformar. Então, mas a lei, você cumprir a lei não é quesito nenhum para você ter um encontro com Jesus. É obrigação de todo ser humano, entendeu? Você não pode receber justiça se não é justo. Não, mas aí você ainda está falando do ponto de vista da moral, né? Porque a Bíblia diz lá em Salmo 32, nós lemos hoje aqui: bem-aventurado o varão a quem o Senhor não imputa o pecado. Porque Jesus imputou a justiça dele a nós. Entendi. Ô Douglas, eu acho, pelo que você está falando aí, eu não estou te entendendo, querido. Eu acho que se você está numa dimensão, eu estou em outra. Não é para ser interpretado, lido, entendido. Pois é, mas de que você está falando? Não é para ser interpretado? Não, a questão aí, né, não sei qual é a sua ideia. Porque o que eu estou respondendo para o Alexandre aqui, eu não tenho, gente. Tem coisa que é furada. Tem coisa que a gente não pode se meter, porque, tipo assim, não é uma. Às vezes a raiz do problema não está naquela coisa que a pessoa faz. Às vezes o maior problema está em outra situação, entendeu? Não, e outra coisa, né, gente? Bom, alguma outra pergunta, pessoal? Alguma outra questão que vocês querem ver? Ou eu pego algum texto aqui e falo? O que vocês acham melhor?
A gente pode fazer um estudinho aqui rápido. Eu não vou poder ficar até muito tarde, mas sobre o dilúvio. Verdade, Douglas. Nisso aí a gente concorda. Nisso aí eu concordo com você. Então você já renasceu em Cristo? A palavra já te matou? O dilúvio é literal. Embora você pode tirar uma lição espiritual dele também, né? Quando eu converso com pessoas, ô Alexandre, que falam que não creem no dilúvio, aí eu falo assim: olha, se você não crê no dilúvio, tudo bem, parabéns para você, mas você pode tirar uma lição dali, né? Os irmãos que participaram comigo do estudo que eu fiz ontem à noite aqui, e eu falei hoje de manhã um pouco também, né, sobre a questão de a analogia que eu faço, comparando a nossa mente com a criação da Terra, existiu, existiu. Aquela água, ô Douglas, ela veio, uma boa parte dela veio de uma fonte que havia por baixo ali da Pangeia, né? Porque você tem que lembrar que naquela época a Terra, até os teólogos criaram esse nome, né? Pangeia, porque a Terra era um continente só, entendeu? Então havia muita água por baixo e em volta, né? Então é como se fosse ali uma divisão dos continentes que começasse ali. Então aquela água veio de baixo para cima, além também de água, né? Em volta. Pode sim, Gabriel. Pode sim, mas se não for forçado, tá? Se não for forçado, se você escolher ser celibatário de coração, aí sim. Mesmo assim, você não pode escolher ser só até onde você aguenta, não. Você tem que ter determinação no seu coração, entendeu? Ô Alexandre, olha só, o que o dilúvio atingiu, para mim, não é o mais importante. Por quê? Porque havia montanhas muito altas e tudo mais. Quando a Bíblia fala que o mundo de então pereceu afogado em água, era um mundo conhecido, né? A terra ainda não era toda povoada e era um continente só, entendeu? O Chile, a marca de Deus sobre Caim, muitas pessoas pensam, né? Eu já vi o pessoal aí dessas ideologias aí falar que Caim, Deus fez Caim ficar negro. Por isso que existe o racismo, né? Mas isso é uma aberração, tá? O sinal de Caim ali, na verdade, ele tinha um semblante de pavor. Foi colocado sobre ele um semblante de pavor, de modo que as pessoas o repeliam quando se aproximavam dele, entendeu? Ô Douglas, você está aqui para somar ou para arrumar confusão? Parece que você está falando sozinho. Não aguento, não. Não estou te entendendo. Talvez eu não veja nem como uma maldade, né? É um pavor, entendeu? É um pavor, porque ele disse assim, ó, agora quem me encontrar me matará, entendeu? Agora quem me encontrar me matará.
Se você olhar lá na história de Caim, você vai ver que ele disse assim: maior é a minha dor do que eu posso suportar. E quem me encontrar me matará. Aí o Senhor colocou um sinal sobre ele para que as pessoas não o matassem, tá? Porque, tipo assim, se fosse um sinal de. Se fosse um semblante de ira, né, de maldade, ele ia provocar mais ira ainda. No entanto, aqui ó, no versículo. No capítulo 4 de Gênesis, versículo 13, ele diz assim: ó, então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e me esconderei. Serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? O Senhor, porém, quer dizer, o Senhor fez alguma coisa que não ia deixar as pessoas matá-lo. O Senhor, porém, lhe disse: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse qualquer que o achasse. Isso aqui tem muita conjectura, a gente não pode falar exatamente o que é. Pode ter sido uma doença, uma chaga, tá? Mas eu particularmente entendo, né, que sem querer aprofundar no assunto que não tem como aprofundar, mas alguma coisa que fazia com que as pessoas talvez sentissem até pena dele, entendeu? Sentisse assim uma... Sabe quando você olha para uma pessoa, você sente um negócio estranho, uma confusão, assim, você fala, puxa vida, né, coitado dessa pessoa. Entendeu? Tipo assim, esse cara deve ser um lazarento, né? Entendeu? Foi algo assim. Mas não tem como a gente conjecturar, né? É igual o espinho na carne de Paulo. Muita gente inventa tanta coisa, entendeu? E na verdade eu vejo que o espinho na carne de Paulo, para mim, o mais, se eu fosse arriscar um palpite, né, o mais evidente é que toda cidade que ele chegava, ele encontrava judeus que o acusavam de pecados passados, né, que ele tinha, inclusive de matar os cristãos, de perseguir, e eles o perseguiam para bater nele, para tentar matá-lo, né? Toda cidade praticamente que ele chegava, ele tinha uma turma lá esperando para dar uma coça nele, para agredi-lo e principalmente para acusá-lo de pecados passados. Ô Cleonice, eu estou online. Ah, então, aí, ó, Shirley. Tamo junto. Ô, Cleonice, eu tô online, querida. O que será que tá acontecendo aí? De repente você tá na minha página? Sai e entra de novo. Vê se dá certo aí. Porque o pessoal, ó, inclusive, ô Shirley, teve um camarada numa cidade perto da minha, quando eu era mais novo, que ele um dia, ele falou que... Cleonice, você já tentou sair e entrar de novo? Teve um camarada lá na cidade perto da minha, na época, que falou que tinha para ele. Então, mas você está inscrito na minha página, não tá? Você ativou o sininho de notificação? Você ativou Então, vê aí. Aí o Chile, o camarada falou que o espinho na carne de Paulo para ele era que Paulo era gay. Olha só. Ele teve coragem de falar isso numa escola dominical, numa igreja Assembleia de Deus na época, um monte de jovens. O que aconteceu? 2 meses depois, a mulher dele pegou ele com um homem dentro de casa, na cama deles de casal. Você imagina o que é isso? Então, o que ele fez ali? Ele usou uma interpretação para justificar o pecado dele, entendeu? Conseguiu agora, Cleonice? Deu certo aí? Entendeu?
Ah, que bom. Não, olha aí, ô Carlos. Não ponha palavras na minha boca. Estou dizendo assim. É uma coisa que ninguém tem uma interpretação exata, entendeu? Mas pelo contexto, pela revelação geral das escrituras, o que eu acho que faria mais sentido para não mistificar. Não, tudo bem, Cleonice, seja bem-vinda, querido. Para não mistificar o negócio além do necessário e não falar bobagem, igual o cara lá achou que Paulo era gay, né? Então, para mim, a explicação suficiente, assim, a mais sensata, é que de alguma forma Paulo era confrontado. Você vê que sempre toda cidade que ele chegava tinha uma turma de judeus esperando para atacá-lo, né? E com certeza alguém conhecia alguma coisa do passado dele como não cristão e usava isso para acusá-lo, porque, embora Paulo falava assim, ó, quem me julga é o Senhor, eu não ligo de ser acusado, né? Mas, no entanto, eles acusavam ele justamente de perseguir os cristãos. Então, tipo assim, por que agora você mudou? Mas eu não tenho certeza, eu não posso dizer para você que isso é a verdade. O importante ali, o mais importante do que saber o que era o espinho na carne de Paulo, é saber que Deus pode fazer isso, né? E fez efetivamente, Jesus fez isso de alguma forma. Outros acreditam, por exemplo, que Paulo tinha um problema nos olhos. Ele tinha uma enfermidade nos olhos. Então, que ele não enxergava muito bem, isso dificultava todo o trabalho dele. Por isso que ele tinha que ter sempre alguém junto com ele. Deus permitiu isso para que ele não se exaltasse, né? Por causa da grandeza das revelações. Para que a soberba não tomasse conta do coração dele. Então, essa da visão também, aí eles usam lá o texto de Gálatas, que diz que Paulo fala assim, quem desviou vocês de ouvir a verdade? No início, vocês seriam capazes de arrancar até os próprios olhos e me dar, né? Então, há essa conjectura também. Também seria válido para a gente tirar uma lição, mas não estou dizendo que espinho na carne é pecado do passado, entendeu? Não estou afirmando isso. Tem coisa que é delicado, pessoal. Olha só, se você faz uma pergunta polêmica, a resposta pode ser ou parecer polêmica também, porque às vezes envolve um monte de coisa, né? Igual no caso do Alexandre lá que eu falei com ele. Eu não posso te dar uma palavra, é isso, faça isso, a menos que eu conhecesse a vida dele, né? Qual é a atitude dele lá no cassino? Será que ele fica lá no meio da turma? Tô falando, tá, Alexandre? Eu espero que você esteja aí, porque eu não tô falando pelas costas, não, porque eu só tô conjecturando, né? Não tô. Exatamente, Chile. Não tô dizendo que você faça, mas só para o pessoal entender por que eu não dou uma resposta direta, tá? Então, tipo assim, será que o Alexandre ou a pessoa no lugar dele que convive num cassino não vai ceder, né? A tentação de ficar lá saindo com mulheres, um dia sai com uma, outro dia sai com outra, bebendo, fumando charutos, porque o ambiente é propício para isso, né? Por exemplo, eu como cristão, se eu sair da minha casa e for numa balada e disser para vocês, eu fui lá evangelizar, vocês têm todo o direito de duvidar, falar, será que foi mesmo? Pode ser também, Cleonice. Então, a gente não tem como provar, né? Agora, o fato que alguma coisa que Jesus usava para Paulo se envergonhar, né? Esse é um fato. Ô Gabriel, de certa forma, assim, igual eu tô te falando, porque ninguém pode servir a dois senhores, né? Jesus falou, ninguém pode servir a Deus e as riquezas. Você vê que o Jesus, né, tanto João Batista quanto Jesus falaram assim, ó, não negue a quem te pede, não vire as costas para quem te pedir emprestado. Será que essa gente que quer ficar rica igual Salomão e Davi, será que eles têm um coração tão generoso assim? Pois é, então, o ambiente de jogatina, de bebedeira, entendeu?
Porque se uma pessoa, quando Paulo fala com Timóteo, né, sobre essa questão, ele fala assim, ó, foge da aparência do mal. Por quê? Porque Timóteo era um soldado fiel, né? Era um servo fiel. E Paulo sabia que não precisava falar com Timóteo para fugir do pecado, que Timóteo já fugia do pecado. Mas Paulo falou com ele, foge da aparência, quer dizer, a simples aparência do mal pode comprometer o seu testemunho. Ô Carlos, isso aí também é outra coisa, amigo. Na minha opinião, tá? Isso é a minha opinião. Por quê? Porque não existe. O pessoal fala que a mulher, de modo geral, né, que a mulher não pode ser pastora. Eu acho eu creio para mim que tem algumas restrições, tá? Eu acho que não é muito conveniente a mulher ser pastora, a menos que ela tenha um marido também pastor e que ela esteja debaixo do mesmo ministério, tá? Então, Gabriel, mas aí olha só, aí você acaba caindo num tipo de pergunta de coisas periféricas. Por que eu digo periférico? Se você for falar na Tora assim, fumar é pecado, ué, é um pecado contra o seu corpo, porque fumar destrói o corpo, entendeu? Mas a gente não pode entrar no debate pela questão de pode ou não pode, porque aí você tá baseando na lei. A Bíblia fala que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, mas ele mesmo de ninguém é discernido. Você quer ser, a pergunta é, você quer ser um homem espiritual? Você quer ser de Cristo? Ou você ainda está olhando para trás lá as cebolas, os pimentões do Egito, né? Essa é a questão, entendeu? Pois é, então, se for vício, aí é pecado. Não, ô Cleonice, o que acontece? Tem muita gente que fala para mim que fuma ou que bebe uma cervejinha de vez em quando e não é viciado, tá? Realmente, se a pessoa beber com moderação, né? E se o cara fuma um cigarro, por exemplo, uma vez ou outra lá para tirar uma onda de bobeira, vamos supor, um dia lá, um final de tarde, ele deu vontade de fumar um charuto, por exemplo. Nós tivemos lá o reverendo Moody, né? Que foi um dos maiores avivalistas da história, acho que na Inglaterra, se não me engano. Ele fumava charuto. Ele fumava charuto, entendeu? E até uma vez teve um outro pregador, que eu não lembro agora o nome, que foi chamar a atenção dele e falou assim, como Deus pode usar tanto um homem que usa charuto? Só que esse que repreendeu era bem gordo, bem barrigudão. Ele falou assim, da mesma forma que ele usa um guloso que come demais. Mas como eles eram amigos, né, levaram na brincadeira. A questão aí, não, olha aí, ó, você está perguntando se pode porque você está inclinado para esse lado, Gabriel. Ah, meu Deus, vou te puxar a orelha, rapaz. Todas as coisas me são listas, Gabriel, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são listas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Aí que eu tô te falando, você tem que entender pelo espírito, não é questão de pode ou não pode, entendeu? Igual a história, tinha dois meditadores num lugar lá no jardim de um mestre lá. Aí os dois estavam com vontade de fumar um charuto. Olha só, escuta essa, Gabriel. Os dois estavam com vontade de fumar um charuto, mas o mestre não fumava, né? E o mestre não gostava que fumasse no jardim dele. Mas aí eles resolveram pedir a si mesmo. Era um final de tarde, já estava todo mundo, já tinha feito uma missão ali durante o dia e tal. Aí os dois, né, cada um por sua vez, foi pedir o mestre para fumar. Um deles, o mestre deixou fumar, e o outro mestre não deixou. Aí aquele que o mestre não deixou, quando ele chegou, encontrou o outro fumando. Aí falou assim, mas você está fumando, o mestre deixou você fumar? Ele falou, deixou. Falei, por que ele não deixou a mim também? Aí o cara falou, mas como é que você perguntou para ele? Eu perguntei, falei, mestre, eu posso fumar enquanto medito? O mestre falou que não, mas por que ele deixou você? Ele falou, porque eu perguntei, eu posso meditar enquanto fumo? Entendeu? Quer dizer, ele partiu do pressuposto
que mesmo enquanto ele fumava, ele queria meditar. Não, é isso mesmo. Mesmo enquanto ele fumava, mas o alvo dele era meditar. O outro perguntou, eu posso meditar enquanto fumo? Não, o outro perguntou, posso fumar enquanto medito? Quer dizer, estava meditando, mas pensando em fumar. É lógico, pessoal, isso não é uma história bíblica, tá? E nem é uma lição final para nós. Mas mostra o seguinte, a questão é, onde está o seu tesouro, aí está o seu coração. Eu, por exemplo, eu não pergunto, posso beber? Posso fumar charuto? Eu não quero nem saber, porque eu não vou usar essas coisas. Porque eu já decidi viver minha vida para a glória de Deus. Eu não posso pôr a minha vida como regra para nenhum de vocês. Porque aí vira lei, né? Entendeu? Eu não posso pôr como regra, mas se me perguntar, eu vou orientar naquilo que eu tenho como testemunho. Eu vou contar o meu testemunho e vou falar, irmão, seja meu imitador, igual Paulo falava, né? Paulo chegou a esse nível de maturidade. Sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então eu vou falar para você do meu exemplo. Se eu resolver, aí que está a questão, se eu resolver tomar um copo de cerveja, se eu resolver tomar um copo de vinho, eu não vou perder minha fé nem por um momento. Não vou desviar, não vou ser mandado para o inferno. No entanto, eu não faço mais. Por quê? Para eu ter a graça, a liberdade de poder dizer para as pessoas sem nenhuma mancha, sem nenhum risco de alguém me interpretar mal, entendeu? Por causa até dos meus... Quando eu decidi parar de vez, né, que até um tempo na minha vida eu bebia lá uma cervejinha, alguma coisa. Quando eu resolvi parar, eu falei, vou parar por isso. Porque eu não quero dar motivo para as pessoas falar, você bebe, né? Então parei definitivamente. Hoje ninguém pode usar isso para... Porque a Bíblia fala assim, se a minha conduta fizer tropeçar um pequenino, é melhor pendurar no meu pescoço uma pedra de moinho e jogar na profundeza do mar, do que eu fazer tropeçar um dos pequeninos. Então eu não fumo e não bebo, mas não é porque é proibido, não é porque não pode, porque eu não vivo pela lei, entendeu? Eu vivo pela graça. Então tudo que eu faço hoje é por fé. Por quê? Aquilo que não procede de fé é pecado. Ninguém pode apontar, mas a questão aqui você está entendendo, né, Cleonice? Não é nem a questão de apontar, eu digo assim, eu decidi não beber para não causar além de não querer mais, né? Graças a Deus eu nunca tive necessidade disso desde os meus 18 anos. Eu nunca fui preso a essas coisas. Exatamente. Quanto mais claro for a minha conduta, quanto mais limpa, né? Consagrado a Deus, mais fruto eu posso dar para o reino de Deus. Por quê? Porque eu não vou dar motivo de tropeço, das pessoas ficarem me questionando. Por que você bebe? Por que você fuma charuto? Entendeu? Agora, se alguém faz, aí a pessoa que decide, né? Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Mas Jesus falou, cuidado, hein? Vede que não ponhais tropeço a um desses pequeninos que creem em mim. Então aí você tem que entender, pessoal, por que a gente fala direto aqui da palavra, né? A gente procura trazer verdades espirituais para vocês, coisas profundas na palavra, para despertar o seu amor por Jesus. E uma vez que você ama Jesus, aí você vai amar as pessoas de verdade. Porque não tem como amar as pessoas de verdade e não amar Jesus, né? O amor vem dele. Todo amor vem pelo Espírito Santo. O verdadeiro amor vem pelo Espírito Santo. Como nós já falamos aqui várias vezes lá em Romanos 5, né? O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, se ele é derramado, significa que antes ele não estava lá. Então, ninguém pode dizer que ama, né, de verdade, assim, o amor com as características que a Bíblia coloca para nós, se esse tal não estiver em Cristo. É mentira, entendeu? Se alguém fala que ama com verdadeiro amor, mas não está em Cristo, essa pessoa
é como se ela falasse que ela consegue sobreviver em Marte, sem máscara, sem nada, sem oxigênio, sem nada. Por quê? Porque a luz do sol que chega lá não é suficiente para manter a vida, e lá não tem oxigênio. Então, para você amar com o amor de Jesus, você tem que estar em Cristo. E para você estar em Cristo, você tem que estar pela fé, pelo amor, e não pela lei. Entendeu? Claudinei, boa noite, graça e paz, amado. Você tem que estar pela fé e não pelas obras da lei. Pelas obras da lei, ninguém será justificado diante de Deus. No entanto, o cristão, ele só cumpre a lei, né? A verdadeira lei, a lei da liberdade. Opa, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. A pessoa só cumpre a lei da maneira correta olhando para Jesus e não para a lei. Olhando para a graça, olhando, né, a obediência que é proveniente da fé, certo? A obediência da Paulo fala, a obediência da fé entre os gentios. Ô Claudinei, você queria falar comigo? Porque eu não costumo abrir assim. Ué, de repente pode sim, ué. A gente vai concluir aqui no finalzinho, se você pode esperar um pouco. Não vai demorar muito não, mas... Sim, pode sim. Deixa a gente só concluir aqui um ponto que a gente está passando para os irmãos, né? Seja bem-vindo, mano. Então, pessoal, pela fé, tá? É isso, é o amor. O amor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Então não adianta a gente ficar nessa base, né? Eu posso fazer isso, não posso fazer aquilo. Paulo deixa muito claro essa questão lá em Colossenses, né? Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por dias de festa, lua nova, sábados. Essas coisas são rudimentos do mundo, né? E todo mundo que se gloria nessas coisas, todo mundo que apoia a sua fé nessas coisas, ele vai acabar caindo. Por quê? Paulo diz, aquele que cuida está em pé, olha e não caia. Quem é o que cuida e está em pé? O que olha, o que vive de acordo com méritos, de acordo com conquistas que ele considera conquistas espirituais. Ah, eu não bebo, não fumo, não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros, dou o dízimo de tudo quanto ganho, né? Foi aquele discurso do fariseu lá. Mas quando você vem a Jesus num relacionamento íntimo, de amor, como nós falamos já também outro dia, né? Como aquela questão do casal que nós falamos, né? Cristo é o marido, nós somos a noiva. Então a noiva, quanto mais ela se entrega ao noivo, né? Mais intimidade, mais prazer existe na relação. As pessoas que ainda estão debaixo da lei, as pessoas que ainda estão na carne, não podem agradar a Deus. Por quê? Porque elas não estão baseando a sua conduta no seu amor a Jesus. Elas estão baseando em comportamentos. Ah, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu posso isso, eu não posso aquilo, eu não posso... E esse tipo de gente não vai chegar a lugar nenhum. Por isso que muitos vão apostatar da fé, né? O apóstata é aquele que nunca nasceu de novo. Como eu defendo aqui para os irmãos de unhas e dentes, ninguém me tira essa visão. Se nasceu de novo, você não desvia mais. Crente não perde salvação. Mas tem que saber se é crente mesmo, né? Tem que saber se a divina semente está nele, porque aí Jesus diz assim, ó, o que permanece, João, né? O que permanece nele é a divina semente. Não pode continuar no pecado. Tipo assim, não é que não pode, ele não vai querer continuar no pecado porque ele já entendeu o mistério. O que falta para muitos cristãos que talvez até nasceram de novo, pessoal, o que evitaria muito sofrimento na vida, muita dor de cabeça, é o fato de ele não ter o conhecimento necessário aqui na mente. Ó.
Porque naquilo que você não sabe é que você tropeça, né? Quer dizer, a pessoa que não tem o conhecimento correto, conhecimento espiritual, saudável. Infelizmente, muitas igrejas baseiam em legalismo, né? Se baseiam em medo de perder a salvação. E quando a gente diz que não perde, as pessoas acham que me chamam de calvinista. Ah, você é calvinista. Não, não sou. Eu sou calvo, mas não sou calvinista. É diferente, né? Agora, eu defendo essa visão desde que eu nasci de novo, muito antes de saber que existia calvinismo. Já expliquei para os irmãos aqui. Nasci numa cidadezinha pequena, lá não tinha esse negócio de teologia, essas coisas todas. E eu sempre tive esse pensamento, entendeu? Quando eu conheci o calvinismo, eu até tentei rebater essa ideia. Eu falei, gente, espera aí, então será que eu estou sendo calvinista, né? Mas aí eu fui ver que o calvinismo tem outros exageros que eu não aceito, eu não concordo. A gente não pode querer se meter a controlar como que Deus salva e deixa de salvar. Assim, quem vai para o céu, quem vai para o inferno, né? Deus não colocou ninguém na cadeira de juiz. Só há um juiz, só um legislador. Então a nossa parte é crer na palavra. A nossa parte é nos entregar a Ele. E a Bíblia diz, quem vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. De modo nenhum. Jesus não ia dizer isso se tivesse algum jeito de te lançar fora. Ó, se você fizer isso, eu vou te lançar fora. Não. O que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Aí tem aquela pessoa que diz, mas você pode rejeitar, você pode pecar, e você perde a salvação. Eu falo, não. Então, se a pessoa rejeitou, porque ela nunca chegou a uma maturidade de amar o Senhor conscientemente. Entendeu? De entender o mistério mesmo, de entender o que é a graça. O que é o favor imerecido? A pessoa nunca se entregou de todo o coração, pessoal. Judas nunca se entregou, ele era ladrão, ele roubava tudo que se punha na bolsa. Ele era ladrão, ele era profano, né? Ele tinha olho grande nas coisas dos outros. Quando aquela mulher derramou um bálsamo lá sobre Jesus, ele falou, por que não vendeu esse bálsamo e fazer esse desperdício? Por que não vendeu? Você acha que Judas estava preocupado com os pobres? A própria Bíblia diz isso. Ele disse isso não porque ele tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e roubava tudo que se lançava na bolsa. Olha aí. Então ele nunca se entregou. Já Pedro foi iluminado lá em Mateus 16, mas ele ainda não tinha o Espírito Santo habitando dentro dele. Quase ficando só em casa, né? Esse povo fala tanta coisa que eu vou ficar só em casa. Mas você está falando de mim, ô Sebastiano? Eu estou falando coisa demais aqui ou você está falando nas igrejas? Não vai desviar por minha causa, não, porque aqui eu não deixo você ficar só em casa, não. Tá? Vou puxar a sua orelha, tirar nota aqui no caderno. Aqui tá igual a escolinha do professor Raimundo, né? De vez em quando aparecem uns doidão aqui. De vez em quando aparecem uns teimosos aqui que quer ficar só em casa. Eu vou começar a tirar nota. Tô brincando, né? É lógico que se a pessoa tá num momento difícil, pessoal, se você tá... Para quem tá desigrejado, né? Ah, sim. Para quem não está congregando e você tá bem quebrado, você tá cheio de dúvida, realmente eu vou dizer com toda tranquilidade, não precisa se apressar, tá? Você pode ficar com a gente aqui aí um tempo aí, sei lá, 15 dias, um mês, até a sua fé firmar, né? Mas uma coisa você pode ter certeza, se você ficar aqui um mês comigo aqui, você só não vai voltar com sabedoria para a igreja se não quiser, entendeu? Que a gente vai dar todos os ingredientes aqui para você ver que não é bicho de 7 cabeças. Sabe por quê, Sebastiana? O que atrapalha a gente na igreja, né? É lógico que tem os problemas, sim, tem falsos mestres, tem todo tipo de coisa.
Mas uma das coisas que impede a gente de ser um vaso de honra na mão do Senhor é a gente desistir por causa dos erros dos outros. Se você desiste por causa dos erros dos outros, você está fazendo aquilo que Jesus falou. Recebe a palavra com alegria, mas quando vem a aprovação, logo se escandaliza. Entendeu? Essa é a minha preocupação com vocês, né? Porque a apostasia, ela vem justamente do quê? Das pessoas que não perseveram. Você está entendendo a minha preocupação? Então eu não posso, eu como profeta de Deus, né, como alguém que prega a palavra, eu não posso passar pano para isso. Eu não posso endossar você ficar em casa e deixar de congregar. Entendeu? Porque, tipo assim, comigo aqui, eu não conheço a sua vida pessoal. Então, eu não posso te corrigir, né, te orientar da mesma forma. Você está na igreja? Eu não posso corrigir nenhum de vocês, orientar de uma forma mais profunda, né? Eu não conheço a intimidade, entendeu? Exatamente aí, ó. A Cleonice agora matou a charada. Ó. Se o alvo não é Cristo, então a gente não vai ficar em igreja nenhuma. Se a gente não puser Jesus como nosso Senhor, né? Entendeu? Quando Jesus fala assim, no mundo tereis aflições, está incluindo a igreja também, o aprisco, né? O aprisco das ovelhas, que eu já expliquei para os irmãos, que o aprisco são as denominações, onde a gente vai lá tem bode, tem cabrito, tem ovelha, tem lobo querendo entrar, né? E se a igreja não vigiar, se a igreja não ouvir a voz do pastor, o lobo entra mesmo e faz a miséria, né? Mas a Bíblia fala que tem também o mercenário. Quem que é o mercenário? É aquele que quando vê o lobo, ele larga as ovelhas e foge. Então a gente não pode fazer isso, entendeu? Você não pode abandonar. Ah, irmão, mas a igreja hoje, aí vem os desigrejados e falam assim, as denominações hoje virou um sistema religioso. Não, então, Sebastião, tudo bem, mas vamos então aí focar, tem até dragão. Vamos focar então na palavra, né? Vamos buscar o Senhor, vamos deixar o Espírito Santo fortalecer a nossa fé através do conhecimento, entendeu? Tem que olhar para a cruz. Não, e outra coisa, né, Fátima, vai chegar um momento, eu creio, né, igual eu falei com vocês aqui, eu tenho um chamado de Deus, Deus não ia me colocar, né, me aperfeiçoar para eu chegar a esse ponto de falar com autoridade, se ele não quisesse também que outras pessoas trilhassem o mesmo caminho. Esse é o caminho da santificação para todo mundo. Então, assim, eu creio que você fortalecendo a sua fé, você amanhã depois vai ser outra pessoa. Hoje, o Sebastiana, pensa assim, ó, hoje você tem uma mente, você tem uma cabeça, né? Mas se você buscar a palavra, você for sendo esclarecida, for entendendo tudo que Jesus fez, como que a gente deve proceder, amanhã, daqui a um mês, você tem outra cabeça, então você vai pensar diferente do que você pensa hoje. Então você tem que ter essa esperança. Você não pode achar que daqui a um ano você vai ter a mesma cabeça que você tem hoje, senão você não vai buscar o conhecimento. Se você achar que conhecimento não é necessário, eu falo você, não é só você não, né? Falando assim, mas serve para todos nós. Então eu basei por mim, a cada mês que passa, a cada ano, cada mês que passa, eu sou outra pessoa. Daqui a um mês, né, se Deus permitir vivermos até lá, eu vou estar aqui falando com vocês coisas talvez muito mais profundas do que estou falando agora. Por quê? Porque eu não vou parar, né? Se depender de mim, eu não vou parar. Então, muita coisa que hoje, de repente, eu creio que eu já cheguei a um entendimento, amanhã vai estar mais claro ainda. E aí, de certa forma, eu vou ser outra pessoa.
Em que sentido? Não vai mudar a minha personalidade, mas eu vou ter outra mente com muito mais recurso. Eu usei o exemplo aqui um dia do computador, vocês lembram, né? Que eu falei, você tem um computador, de repente um computador enorme, igual tem gente que tem dinheiro, né? Aí vamos supor, vou imaginar assim, uma senhora de 60 anos, ela é rica, mas ela viveu, ela veio lá daqueles tempos da roça, né? Ela não tem uma leitura muito boa, ela não tem conhecimento de tecnologia quase nenhum, mas aí ela, por ser muito rica, ela fala assim, vou comprar um computador para mim que eu vou começar a mexer com rede social, para falar com as minhas amigas, né? Isso acontece muito hoje. Aí ela vai lá e compra um computador lá de 5 TB de memória, uma máquina possante mesmo, que cabe tonelada de coisa. Só que ela não sabe o poder que aquela máquina tem, né? Ela não sabe, ela não tem noção de tudo que cabe ali. Então ela resolve baixar uma música. Eu falei, gente, será que vai dar problema se eu baixar uma música? Quer dizer, ela pode baixar 200 mil músicas. Mas como ela não tem conhecimento, tudo que ela vai fazer, ela tem medo. Será que eu posso instalar um programa disso? Será que eu posso baixar uns livros aqui? Né? Até que alguém comece a mostrar para ela, fala, não, aqui ó, você tem muito mais espaço aqui, ó, você pode criar pastas, você pode organizar, e você pode fazer um monte de coisa. Então, quer dizer, a nossa limitação está na nossa cabeça. Lembra que eu falei da Terra aqui, ó? Tudo que está fora da nossa cabeça é trevas para nós. E o Senhor habita no meio da escuridão. Por quê? Quem está na escuridão não vê o Senhor. Por isso que Isaías fala que o Senhor habita no meio da escuridão. Mas Deus não é luz? Olha aí, parece contraditório, né? Mas quando fala que Deus habita no meio da escuridão, está falando assim, que aqueles que estão na escuridão não vão enxergar o Senhor. Ele se oculta por causa da nossa ignorância, da nossa limitação. Então, quando à medida, né, que nós meditamos na palavra e deixamos a luz entrar, aí a gente começa a ver como que Deus é grande, como que a nossa cabeça cabe, né, coisas grandiosas que antes a gente não sabia. Então é a mesma coisa. Já tem um ditado, né, conhecimento não ocupa espaço. Conhecimento não ocupa espaço. Então você vê, por exemplo, os intelectuais desse mundo, a Bíblia não fala que os filhos desse mundo, eles são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Você vê que o mundo é regido, pessoal, o mundo dos ímpios aqui, a terra, ele é regido pelas pessoas que têm conhecimento. Só que o conhecimento deles, né, é desse mundo, são nas questões desse mundo, e eles ainda se metem nas questões espirituais, porque os crentes ficam presos na sua própria ignorância. Então você não pode ter uma fé platônica, não, senão você vai ser engolido pelo mundo. Aquele negócio assim, Jesus salva, amém, né? Isso é bonitinho para o cara lá da roça que não teve oportunidade de conhecer, né? Diz que teve um cara que ouviu essa mensagem, Jesus salva. O cara estava falando tudo errado lá, Jesus salva. Aí fala que aquilo ficou na cabeça, tanto na cabeça dele, né? No início ele até riu do cara lá, o bobão falando Jesus salva. Jesus salva. E foi para casa, Jesus salva. Aí um dia não aguentou mais, falou, gente, Jesus salva, né? Aí ele converteu. Mas isso tipo assim, não é nada em termos do que você pode adquirir depois, né? É só o começo. Não é que não é nada, né? A salvação é o mais importante. Mas salvação sem conhecimento é a mesma coisa que você ter um tesouro gigantesco e você ficar contando moedinha, porque você não sabe usar o dinheiro, né? Entendeu?
Você tem um tesouro gigantesco, mas se você não souber o valor, né, se não souber a herança que você tem, você vai ficar panguando, né? Como se diz. Então a gente tem que mergulhar, pessoal, na fé. Por exemplo, quando eu entro na live aqui para conversar com vocês, né? Todas as vezes que eu vou entrar, eu me entrego completamente ao Senhor, entendeu? Jesus salva. Toda vez que eu vou entrar na live, eu me entrego completamente ao Senhor. Porque se eu for ficar olhando para problemas, né? Medo de alguém entrar aqui e criticar, medo de ficar tímido aqui, de não conseguir falar, né? Porque eu sou uma pessoa naturalmente um pouco tímida, eu não sou aquela pessoa extrovertida que faz e acontece. Mas eu falo assim, Senhor, a tua palavra tem que ser pregada, né? Se é a minha vez, se o Senhor me colocou na brecha e está me empurrando praticamente, né? Vai, fala a esse povo. Eu tenho que falar, ué. Mesmo que no início eu sinta medo, eu tenho que abrir a boca e falar, entendeu? Porque o Senhor nos prepara para isso. Todos aqui, cada um de vocês aqui, uns num nível, outros em outro, não é para comparar, mas só você sabe a sua luta aí com Deus, né? Só você sabe a intenção do seu coração, se ela é verdadeira ou mais ou menos. Eu espero que seja total, né? Mas só você sabe. Então, quando amanhã alguém vê o Gabriel, por exemplo, né? Vou usar o Gabriel. Gabriel parece que é bem novo, né, Gabriel? Ou é impressão minha? Vamos supor, amanhã o Gabriel levanta aí na direção do Espírito Santo, pregando a palavra. Aí todo mundo fala, rapaz, o cara realmente mudou, esse aí agora é outra pessoa, né? Então vai ver fruto na vida, entendeu? Ô Cleonice, foi você que falou que tá chovendo muito aí na sua terra aí? Bem-vindo, Di. Então, quer dizer, a Bíblia fala, né, que o nosso coração, ele vai ser moldado de acordo com com a nossa disposição, né? Amém, Fátima. Que bom, que bênção. Graças a Deus. E o Senhor, amados, tipo assim, o pessoal fala assim, ó, tem uma turma, né, que fala assim, vai evangelizar e fala assim, Jesus te ama e tem um propósito na sua vida. Você já deve ter ouvido isso, né? É um jargão, né? Na verdade está certo, mas tipo assim, é uma frase que é meio fraca, né? Não leva a muita coisa. Porque você falar que Jesus te ama e tem um propósito na sua vida, o propósito de Deus é um só para todos. Embora Deus trata cada um de forma diferente, tá? Honesto, upload. Seja bem-vindo. Tipo assim, cada um tem o seu caráter, tem a sua história de vida, né? Cada um tem o seu histórico aí de sofrimento, né? De antecedência familiar. Mas justamente o fato de Deus ter um propósito para todos nós mostra o quê? Primeiro, que Deus não faz acepção de pessoas, certo? Ele não faz acepção de pessoas. E segundo, que ele pode, em qualquer situação, qualquer que seja a sua história, ele pode levar você a um fim proveitoso. Ele quer te levar à estatura do varão perfeito que agrada a Deus. E é lógico que isso vai acontecer à medida que você se render a Ele, à medida que você deixar o Espírito Santo agir realmente, tirar de você o que não presta, né? Igual aquela pergunta que o Alexandre fez, né? Agora já não é nem falando para ele, não. Falando assim, em linhas gerais. Né? A pergunta também acho que foi o Gabriel que fez, né? Do charuto lá, se pode e tal.
essas questões você tem que estar disposto a deixar o Espírito Santo te levar a renunciar a tudo que não presta. Não é pela lei. Então você não tem que ficar pode, não pode, pode, não pode. Não. Tipo assim, qual é o desejo do meu coração? Será que o meu desejo é servir a Jesus? Marcelo Rezende. Saudações. Você está em Jerusalém, amado? Deus te abençoe. Mas não é aquele lá da televisão, não, né? Que ressuscitou. Tô brincando. Então você tem que estar disposto. Ah, legal, é. Bacana, faça bom proveito, uma boa viagem aí. Deve ser muito bonito aí, né? Ah, entendi. Tá certo. Então comece a contar o seu testemunho para as pessoas aí, ó. Fala, eu ressuscitei. Mas vocês estão entendendo, pessoal? Santificação. Ah, sim. Santificação, pessoal, tem que ser voluntária. Nós já falamos sobre isso aqui, né? Os irmãos lembram. A verdadeira santificação não pode ser uma coisa assim que você se sinta forçado por Deus. O bom prazer de Deus é você desenvolver um relacionamento de amor com Ele. Ô Marcelo, nós estamos falando que basicamente a diferença, né, entre os que servem a Deus em espírito e em verdade e aqueles que estão na carne ainda, né? Então o Senhor quer que você desenvolva, né, como Paulo fala, desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, sabendo que Ele é que opera em vós, tanto querer quanto realizar. Mas aí quando fala que Ele realiza o querer, muitas pessoas falam, ah, mas então peraí, ué. Se é Ele que realiza, eu não preciso fazer nada. Não é isso, né? Ele realiza o que? Ele produz em você o fruto. Exatamente. É Ele que produz, é Ele que vai consolidar a sua verdadeira intenção, a sua boa intenção de obedecê-lo, por amor, e não mais por medo da lei, por medo do inferno. Enquanto a pessoa tem medo do inferno, ele vai ter também o diabo como necessidade, para dar umas ferroadas nele, para ele tomar jeito. Você vê esses crentes imaturos que tudo é o diabo, né? Inclusive tem muitos pastores, infelizmente, que usam o diabo para segurar o povo dentro da igreja. Irmão, o diabo está lá fora. Cuidado, irmão. Porque o diabo, né, anda ao derredor. Mas ele anda ao derredor de quem? Daqueles que não resistiram a ele. Porque Pedro fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. É diferente, você está andando ao derredor porque a pessoa ainda está mais com medo do diabo do que com amor a Deus. Por isso que eu falei, você tem que mudar a chave aí, né, na sua cabeça. Você fala, não, em vez de eu ficar agora brigando com o diabo, em vez de eu ficar acusando ele, em vez de eu ficar com medo, né, do que Deus pode me pedir, eu vou olhar para cima, eu vou olhar para Jesus, vou olhar para o amor que Ele tem por mim, vou deixar esse amor entrar naturalmente no meu coração e vou tomar uma decisão, parar de cochear entre dois pensamentos. Porque o homem que cocheia entre dois pensamentos, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Não pense tal homem, né, diz lá Tiago, que receberá do Senhor coisa alguma. Mesmo que ele prospere no mundo material, mesmo que ele prospere, que ele fique rico na carne, mas ele não vai receber do Senhor coisa alguma, ou seja, coisa verdadeira, espiritual. Transformação do caráter, transformação da essência interior, né? E aí, amados, como eu sempre falo aqui, exatamente.
O diabo, Marcelo, eu tenho ensinado para os irmãos aqui assim, ele também, né, como tudo no universo, ele é uma ferramenta que Deus usa para aperfeiçoar o caráter. Mas ele, depois de um tempo, ele tem que se tornar desnecessário na nossa vida. Ele só vai atuar na vida do cristão até o momento que o cristão vencer essa guerra interior, essa dúvida do amor de Deus, essa dúvida, né, da salvação. Ah, será que o Senhor me amou? Será que o Senhor ainda me ama? E não sei mais o quê. Porque a pessoa ainda está flertando com o pecado, ainda está olhando para trás, igual a mulher de Ló. E aí o diabo é necessário para quê? Para não deixar ele parado, acomodado. Aí o diabo vai lá, dá um beliscão na carcunda dele, como diz o meu povo aqui, né? E ele toma tenência. Mas se você, nessa noite, mudar o seu foco, aí que vem a questão, né, pessoal? Exatamente, Se você, nessa noite, você pode dar essa virada na sua vida aí, ó, e começar a partir de hoje uma nova dimensão na sua caminhada com Deus. É virar essa chave, entendeu? Tomar uma decisão, falar assim, ó, a partir de agora, não vou olhar para trás mais, não vou nem ficar brigando com o pecado no sentido assim, não posso fazer isso, não posso pecar. Não, eu vou colocar os meus olhos no Senhor. Porque é o Senhor que disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu reconheço, Senhor, que eu preciso de libertação. Eu reconheço nessa noite, Senhor, que eu preciso ser curado dessa lepra chamada pecado. Né? O leproso foi lá perante Jesus, né? 10 leprosos. Infelizmente, ali naquele caso, só um deles voltou. Porque só um deles reconheceu o que Jesus fez na vida dele. Então, os outros, eles eram o quê? Eles foram purificados também, mas eles não ganharam a experiência com Jesus. Uma grande dúvida hoje em dia para saber... Ah, sim. Obrigado, Marcelo. Um abraço aí. Sucesso aí. Tudo de bom. Sempre que quiser aparecer, estamos aí. Existiu, Alexandre? Claro, meu amigo. Opa, Francisca, boa noite. Seja bem-vinda. Claro que existiu. É de onde você está tirando essas ideias aí, rapaz? Conta para nós. O que você anda? O que andam te falando? Tirando a blusa aqui, pessoal, que agora esquentou, né? O Marcelo, mas o meu amigo, olha só. Você tem que ter cuidado. Lembra que eu falei aqui? Você estava aqui hoje de manhã, né? E ontem. Esses dias a gente tem falado bastante da questão das árvores, né? Do jardim. Lembra? Aquilo que você plantar na sua mente é o que vai brotar, meu irmão. É o que vai brotar. Se você ficar lendo coisa aí de diagnóstico, filosofias do mundo aí, não tiver cuidado, você vai plantar dúvida na mente mesmo. Porque assim, a nossa fé não é uma fé psicológica, claro. Se fosse uma guerra só no campo das ideias, aí a lei da atração funcionaria como diz o mundo aí fora, né? A lei a questão do psicológico, né? De você ter pensamentos positivos, de você tipo assim, você
aquilo que você imagina, você vai conquistar, né? Se a nossa fé fosse só psicológica. Acontece que a nossa fé, a maior prova de que ela é verdadeira é o fruto que o Espírito Santo produz dentro de nós. Eu te falo, né, por experiência própria. Passei por muito momento difícil na vida, cocheei de dois pensamentos, muito tempo na minha caminhada cristã. Mas enquanto eu fiquei com esse medo, olha o que eu estou te falando, enquanto eu fiquei com essa coisa assim de, será que é, será que não é? Eu não tomei uma atitude definitiva. E isso afetou minha experiência com Deus, prejudicou minha experiência com Deus. Até que eu entendi uma coisa, pessoal. Essas filosofias do mundo aí, eles misturam verdades da Bíblia com outras coisas que não são verdades, justamente para confundir, para mascarar a verdade. Entendeu? Eles colocam certas dúvidas para mascarar a verdade. Por que eu sempre apresento aqui, quando vem ateus, né, quando vem agnóstico com certas conversas aqui, eu sempre levo ele para um outro extremo da pergunta que ele faz. Para mostrar para ele que, ainda que a nossa fé fosse psicológica, igual eu falei com um aqui, não sei quem estava aqui, falei, cara, ainda que a minha fé fosse meramente um pensamento positivo, mas devido à alegria que eu tenho, ao que eu experimento hoje da parte de Deus, eu viveria essa fé psicológica 1.000.000 de vezes antes de ser um ateu. Entendeu? Não, Marcelo, mas o que eu estou falando aqui não é para servir para ninguém não, tá? Estou falando assim, porque entra de vez em quando os desigrejados aqui, uns ateus, uns agnósticos, aí fala assim, esse livro aí é um livro ultrapassado, não tem nada papapá, né? Eu falo, cara, então vamos lá, vamos supor que a Bíblia fosse só um conto de fadas, né? As lições que eu tiraria dali me dariam muito mais esperança, alegria e paz do que ser um ateu. Agora, o fato de muitos ateus serem ricos não significa que eu vou me deixar seduzir pelo ateísmo deles, porque eles são materialistas. Entendeu? Eu não vou me deixar seduzir porque o cara se dá bem na vida. Tipo assim, então ele deve estar certo. Não, dinheiro não compra a verdade. Quando foi nesse mundo que dinheiro comprou a verdade? Dinheiro compra a falsidade, compra o silêncio. O dinheiro compra o mau caráter. Entendeu? Não, sim, eu sei, tá certo. Mas o dinheiro não compra a verdade, né? Então, tipo assim, o fato de uma pessoa, por mais bem sucedida que ela seja, se ela é ateu, se ela é o que for, não vai me fazer ser um ateu se eu tiver a minha convicção pessoal, né? E nem compra a salvação, exatamente, Clarice. Mas eu quero dizer assim, eu estou falando no sentido de que muita gente olha, né, para o cara que, inclusive muitos ateus usam esse argumento. Eles chegam para mim e falam assim, então me responde, por que os países de primeiro mundo, que tem maioria de ateus, são os países mais prósperos, né? Aí eu respondo, falo, cara, mais uma prova de que eles são desse mundo. Eles são desse mundo, por isso que eles estão juntando dinheiro para depois morrer e deixar tudo por aí. Agora, eu que sou um Zé Ninguém, né, moro longe, eu tenho prioridades espirituais, por quê? Porque a minha fé não é psicológica e não depende da opinião de ninguém. Hoje eu não dependo da aprovação de ninguém. Hoje eu não dependo que um camarada venha falar para mim como prosperar na vida. Vocês estão entendendo qual é o ponto? E o próprio apóstolo Paulo, na época, ele usou esse argumento, de certa forma.
Ele diz assim, ó: se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé e ainda permanecemos em nossos pecados. Ele colocou essa condição na época. Veja bem, se Cristo não ressuscitou, quer dizer, vamos conjecturar, né? Vamos fazer de conta que Cristo não ressuscitou. Então é vã a nossa fé, quer dizer, aí seria uma fé meramente psicológica, né? E ainda estamos em nossos pecados. E é isso que o diabo quer mesmo, que você fique nessa dúvida. Mas será? Será? Né? Agora, quando você vai lá e experimenta, aí o que acontece? Acontece o que aqueles samaritanos disseram para a mulher, né? A mulher deixou o cântaro quando Jesus falou com ela: eu sou o Messias. Ela largou o cântaro, saiu correndo, foi lá e falou: ó, achei um homem que disse tudo que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Aí a turma veio, né? Cercou ali, começou a conversar com Jesus. Daí a pouco falaram com a mulher: ó, agora já não é pela sua palavra, mas nós mesmos temos visto e crido que esse é o verdadeiro Deus, é o verdadeiro Messias. Porque eles experimentaram, eles sentiram ali a qualidade de vida diferente. E João vai dizer: quem crê em si mesmo tem o testemunho. Quem crê em si mesmo tem o testemunho. Depois que você experimenta o testemunho interior da verdade, aí, meu filho, aí não tem canivete que arranque, que corte isso de você. Não tem espada do mundo aí que vai cortar você da sua relação com Deus, né? Agora, todo o resto, pessoal, todo o resto são objeções, dúvidas, questionamentos que não levam a nada. Por isso que Jesus também fala lá em João 7,17: se alguém quiser fazer a vontade do Pai, esse mesmo há de saber se a doutrina é de Deus ou se eu falo apenas como um homem. Se alguém quiser, quer dizer, quando você vai com a intenção certa, quando você vai com a mente boa, né, com a boa mente, com os bons olhos, olha aí, ó, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Mas se os teus olhos forem maus, né, se você olhar para a Bíblia, questionando Deus, questionando se Deus existe, então os seus olhos são maus, você só vai encontrar trevas, você nunca vai encontrar a verdade. Paulo fala lá de Janes e Jambres, né? Sempre resistiram a Moisés, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Sempre aprendendo, mas nunca chegam ao conhecimento da verdade. Por quê? Porque eles resistiram a Moisés. Aqueles caras lá que quando Moisés fazia um milagre, eles faziam uma cópia lá. Quer dizer, querendo o quê? Desonrar, né, os sinais que Deus fez através de Moisés. Eles usavam das artes mágicas e fazia lá uma imitação parecida, para confundir as pessoas. E a filosofia desse mundo, meus irmãos, está aí para te confundir mesmo. Entendeu? Você tem que ter muito discernimento para você ler um livro que não seja cristão e que não seja, né, de preferência a própria Bíblia, porque livro cristão também tem erro. Eu também posso errar aqui em alguma coisa. Então, você tem que ter uma fé sólida, fundamentada na palavra. Quanto mais bem fundamentada for sua fé, menos você vai cair em erro. E aí vem o detalhe que eu sempre falo aqui, né, pessoal? A nossa verdade não é uma doutrina, é uma pessoa. O diabo vai combater a doutrina, mas ele não pode combater contra a pessoa. Se você tiver a pessoa que é Cristo, essa aí o diabo não tira de você. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho. Então qual é o caminho para Deus? É Jesus. Eu sou a verdade. Uai, qual é a verdade? O que é a verdade? A verdade é Jesus. Ah, mas então não é a Bíblia? Não, a Bíblia é um retrato falado de Jesus. Ela descreve o Salvador. Aquele que é real, aquele que desceu da sua glória, habitou no meio de nós, se fez carne, viveu, andou conosco. João falou: nós tocamos, nós ouvimos, nós vimos.
o próprio verbo da vida. Aí é lógico, para quem questiona, tudo isso pode ser mentira, né? Ah, mas será que João viu mesmo? Será que João falou? Será que não foi alguém que manipulou a Bíblia? Aí, meu filho, aí não tem esperança para essa gente, não. A não ser que mude o pensamento, entendeu? E aí é pegar ou largar, pessoal. Por isso que a proposta de Jesus é radical. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz e siga-me. Porque se você ficar preocupado só com a doutrina mental também, você vai acabar desviando. Entendeu? É uma pessoa, um relacionamento vivo com Deus, dinâmico, pessoal. Não é uma filosofia. O evangelho não é uma filosofia. O cristianismo pode ter virado uma religião porque está na mão dos homens. Aí lá tem, né? Tem cabrito, bode, ovelha, falso profeta, mercenário, tem de tudo. Tem dragão, né, Cleonice? Lá tem de tudo. Tem capeta, tem jacaré, crocodilo. Igual a Arca de Noé. Na Arca de Noé tinha de tudo. Entendeu? Mas os bichos que foram salvos ali foram salvos pela graça. O próprio Deus atraiu aqueles animais para a arca e deu uma nova oportunidade para eles. Então você nessa noite pode ser um jumento, um crocodilo, um boi, um carrapato, mas se você deixar, o Espírito Santo vai te salvar, vai te livrar. Até dragão com 9 dedos tem lá a arca, exatamente. Então, amados, quando você chega, né, a essa visão, sabe, de que a nossa verdade é uma pessoa, aí dali para frente é só vitória. E é isso que todo cristão precisa chegar para não ser enganado, né? Para não ser iludido. Porque, como eu já disse para os irmãos, eu tenho um discernimento bíblico que nem todo aquele que foi iluminado significa que é salvo, que é nascido de novo, né? Muita gente é iluminado na mente primeiro, para você ver que Jesus, né, é outra pessoa, diferente. Ele não é um ser humano comum. Você começa por aí. Depois você vai... Chega um momento que você fala, puxa vida, realmente eu tenho que tomar uma decisão. É lógico, talvez na maioria dos casos a pessoa já seja iluminada e já nasça de novo ao mesmo tempo, né? Depois de Pentecoste, isso é possível. É verdade. Mas em muitos casos a pessoa é iluminada, porque o Espírito Santo ele trabalha antes, né? Ele faz um trabalho de preparação no coração de todos nós. Usando, como já disse, né, as tribulações, os problemas da vida, tudo mais.